Nehemías, Nehemías, a palavra de Deus em Nehemías, la palabra de Dios en Nehemías, capítulo 1, capítulo 1, verso 3. versículo 3. Perdão, verso 4. Perdón, versículo 4. Verso 4. Nehemías, Nehemías, capítulo 1, capítulo 1, verso 4. versículo 4. Sim? Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Sim. Eu separei Él separó 6 passos 6 pasos para a primícia, para las primicias. né? Da consagração das primícias. La consagración de las primicias. 6 pasos. 6 pasos. E diante do que nós vamos ouvir, Y delante de lo que vamos a vivir en este momento, entendo Él entiende pelo Espírito en el Espíritu de Deus de Dios que Neemias, que Nehemías, que significa consolador, que significa consolador, a tradução da palavra Neemias traducción de la palabra é Nehemías, consolador. es consolador, Uma personalidade do Espírito. una personalidad del Espíritu. Então, Neemias, Entonces Nehemías, no contexto histórico, en el contexto histórico, ele recebe él recibe uma notícia una noticia sobre Jerusalém. sobre Jerusalén. Jerusalém estava destruída. Jerusalén estaba destruida, Portanto, por tanto, para iniciar, iniciar fundamentar fundamentalmente algo novo, algo nuevo, uma reconstrução, una reconstrucción, iniciar um novo ciclo, iniciar un nuevo ciclo, iniciar um novo propósito, iniciar un nuevo propósito, fundamentar fundamental, a identidade la identidad, e o destino el destino de um projeto, del proyecto, de um ministério, de un ministerio, de uma missão, de una misión, se faz necessário se hace necesario 6 passos 6 pasos para que isso aconteça. para que eso acontezca. Neemias, Nehemías, quando... Fica aqui, eu estou entre espanhol e português. él está entre el español y el Mas portugués, Neemias entende mas Nehemías entiende que para que isso possa acontecer de forma correta, que para que eso pueda acontecer de forma correcta, ele estabelece él establece 6 valores, 6 valores, 6 princípios, 6 princípios, 6 fundamentos, 6 fundamentos, 6 verdades. 6 verdades. 6 verdades. A primeira verdade La primera verdad é o que eu, assim, o que ele coloca na palavra lo que él coloca en la palabra é que ele se assenta, es que él se siente sentar-se, sentado. sentar-se. O Sentado. que isso significa? ¿Qué es lo que eso significa? É comum Es común das pessoas, de las personas de ministérios, pastores, de ministerio, los pastores, missionários, empresários, misioneros, empresarios, donas de casa, todos de casa. enfim, é comum Es común nós termos nosotros tener um projeto un proyecto e já sair fazendo. y ya salir haciendo. Em muitos casos, En muchos casos nós desenhamos todo o projeto diseñamos todo el proyecto e queremos que Deus aprove. y queremos que Dios apruebe. Queremos. Queremos. Eu vou fazer, Deus abençoe. Yo voy a hacer, Dios, bendíceme. De certa forma, De cierta forma, isso não é errado, eso no es mas é equivocado, precipitado. más es precipitado. Então, Neemias Entonces Nehemías, entendeu él entendió que para um projeto, que para un proyecto, um fundamento, un fundamento se estabeleça se establece de maneira correta, de manera correcta, de maneira coerente, de manera e coherente que tenha frutos y que tenga frutos e frutos que permaneça, y frutos que permanezcan, é necessário es necesario parar. parar. Então, a vida La vida é o quê? es Corre, que corre, corre, correr. corre, corre. Tiene que fazer, tiene que fazer, Tiene que hacer, tiene que hacer. Ainda mais nos nossos dias. Aún más en nuestros días. A velocidade da informação. La velocidad de la información. Tiene que fazer, tiene, não pode parar, não pode. No puede parar en este tiempo. Biblicamente,
bíblicamente é o oposto. es lo opuesto. Tenho muitas coisas, Tiene muchas cosas, mas tenho que parar, mas tiene que parar, assentar hacer, aqui, observar, observar, entender, entender, fazer cálculos, hacer cálculos, contas, cuentas, pôr no papel. colocar en el papel, escribir en el papel Assentei-me, la sentencia assentar-se. y sentarse. É difícil, Es difícil. sim? Quem gosta de fazer isso? ¿Quién le gusta hacer eso? Né? A impressão que passa La impresión que acontece que parar que parar é perder tempo. es perder el tiempo. A impressão que passa La impresión que pasa que se eu ficar parado, que si él se queda parado avaliando, evaluando, sim, é infantil, es infantil, é imaturo, inmaduro, perda de tempo. perder tiempo. É assim. Es así. Neemias, quando ele falou, eu tenho que começar algo, Nehemías, cuando él tiene que comenzar algo, ele falou, eu preciso parar. él dijo, yo necesito parar. E há uma diferença Y hay una diferencia, entre estar parado hay una diferencia entre estar parado e parar. y parar. Eu vou explicar. Él va a explicar. Estar parado Estar parado é algo como se fosse es algo como si fuese à toa. rápido. Não estou fazendo nada. No está haciendo nada. Parar Parar é uma decisão. es una decisión. Vem num ritmo Viene un ritmo e de repente para, y de repente hay que parar. para. Parar. Não, e aqui, aquieta-te, Quedarse quieto. aquieto. Quieto. Primeiro passo, Primer paso, assentar-se. sentarse. Segundo passo, Segundo paso, chorar. llorar. Muitos dizem Muchas personas dicen que eu sou pessoa el malo, que él es una persona mala, durão. mas él ama, Mas eu tenho um coração. mas él tiene un corazón. Eu tenho um coração. Él tiene un corazón. Chorar. Él solo quiere llorar a veces. O que isso tem a ver Que eso tiene a ver com o princípio que nós estamos falando? con el principio que estamos hablando. Juan Juan 11, 11, 35 versículo 5, diz: dice, Jesus Jesús chorou. lloró. Se o Criador da terra, Si el creador de la tierra, o todo onipotente, todo omnipotente, onisciente, omnisciente, aquele que criou aquel que creó tudo pela palavra, todo por la palabra, que domina as nações, que domina las naciones, chorou, yo chorou. lloro Por que você não? porque usted se equivocó. Parar Hay que parar. e chorar, posso colocar como ter sentimento, Y llorar puede colocarse como resentimiento, compaixão, compasión, observar, compaixão, observar y compadecerse. entender, Hay que entender coração el corazón quebrantado. quebrantado. E quando eu paro, Y cuando él a para sentar-se, né? para sentarse E eu observo, y él observa, eu começo a desenvolver él comienza a desenvolver, um exercício él comienza a desenvolver un de ejercicio ouvir a Deus. de escuchar a Dios. Entenda Hay que entender, que se você não parar, si usted no para, Deus te para. Dios va a pararte. É melhor Es mejor chorar llorar com Deus con Dios do que viver correndo, de que vivir corriendo, chorando llorando, sem Deus. sin Dios. Compreendes? ¿Comprenden? Graças. Gracias. A Deus glória. Chora.
Él llora, llora. sabe? Entender Él necesita entender a necessidade la necesidad do povo, del pueblo, do projeto. del proyecto, O que esse projeto, essa primícia, lo que esse proyecto, o esa que esse primicia, primeiro, quién es el primero, esse fundamento se fundamenta, estará cimentado, alicerçado. él estará moldado Isso. No caráter en el carácter de Deus. de Dios. Tudo que nós fazemos Todo lo que nosotros hacemos sem Deus sin Dios é utopia. es utopía. Tudo que nós fazemos Todo lo que nosotros sem hacemos Deus sin Dios não tem base. no hay base, no tiene base. Temos que parar, Tenemos que parar, assentar-se, sentarnos chorar, y llorar, avaliar. evaluar. Um exemplo, Un ejemplo, no Brasil en Brasil tem uma frase hay una frase que diz: que dice, você sem Deus usted sin Dios não é nada. no es nada. Deus sem você Dios sin usted ainda é Deus. aún es Dios. E isso significa Y esto significa que o meu coração que nuestro corazón tem que estar alinhado tiene que estar com o alineado coração de Deus con el corazón de em Dios tudo. en todo. Quer ver uma coisa? ¿Quieres ver una cosa? Mateus 6:33. Mateo capítulo 6 versículo 33 dice, Jesus ensina Jesús enseña no Sermão do Monte en el Sermón del Monte, que ele coloca ali várias necessidades: allá él coloca varias necesidades, comida, comida, bebida, bebida, vestimenta, vestes. vestimenta, Coloca relacionamento, coloca un relacionamiento, valores. valores, Mas ele conclui mas él termina dizendo: diciendo, tudo isso é necessário. todo eso es necesario. Ele faz até uma comparação Él hace hasta una comparación com as vestes de Salomão, con las vestiduras de com Salomón os lírios do campo. y los niños del campo, Sí. los lirios del campo. Ele faz essa comparação. Él hace esa comparación. Ele diz: Él dice, observe. hay que observar. Isso é um princípio. Ese es un principio, Observar. observar. Mas quando ele conclui esse texto, Mas cuando él termina esse no texto, verso 33, en el versículo ele diz 33, assim: él dice así, tudo isso que eu falei, todo eso que yo hablé, todas essas necessidades, todas esas necesidades, se eu não estiver, si yo no estoy, não é nada. no soy nada. E completou: Y completa. quando eu comparo Cuando yo comparo a presença de Deus, La presencia de Deus la presencia de e Dios minha persona y nuestra persona com essas coisas, con esas cosas, Jesus completa: Jesús completa. primeiro eu. Primero Eu sou tudo. yo soy todo. Os valores, Los valores, as vestes, las a vestimentas, comida, la comida, o dinheiro, el dinero, relacionamento. la relación. Isso tudo sou eu. Eso todo soy yo. Quando você tem isso em você, Cuando usted tiene eso que sou dentro eu, de usted, Jesus que soy dizendo, yo, eu, que es Jesús, yo, tudo que fica todo va a quedar. são coisas, Son cosas mais nada. para nada. Se eu tiver Jesus, Si yo tengo a Jesús, comida passa a ser coisa. comida pasa a ser segunda. Se eu tiver Coisa. Jesus, Si yo tengo a Jesús, as vestes las vestiduras são coisas. son cosas. Se eu tiver Jesus Si yo tengo a Jesús e dinheiro, y dinero, são coisas, son cosas. mais nada. Más nada. Ele está dizendo: eu sou o fundamento. Él está diciendo que Él es el Eu fundamento, sou o primeiro. que yo soy el primero. Eu sou os valores. Yo soy los valores. Haja vista Que se haya visto que Juan, que Juan, capítulo 1, capítulo 1, diz: dice, é verbo. el verbo, E todo verbo y todo el verbo é ação, es acción, a verdade. la verdad. Todo projeto, Todo proyecto, início de ano, inicio del año, início de ministério, el inicio también o del fundamento el fundamento necessita necesita desses 6 passos. 16 pasos. Primeiro, Primero, assenta.
Sentarse. sentar-se. Segundo, Segundo, tiene sentimento, tener sentimientos. chorar, Llorar. alinhar o coração Alinear el corazón com o coração de Deus. con el corazón de Dios. Terceiro passo, Tercer paso, lamentar. 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 Ou examinar, O examinar. lamentar. Lamentar. Terceiro passo. Tercer O paso. que isso significa? ¿Qué eso significa? Fazer Hacer uma sondagem. un sondaje, Uma sondagem. examinar, Examinar a si próprio. examinarse a sí mismo Em intenção en la intención e princípio. y en los principios. A lamentação, La ou lamenta- la lamentação. o examinar-se, O examinarse me mantém nos mantiene servo. siervos. Eu começo a examinar Yo comienzo a examinar quem eu sou, quién yo soy quem Deus é. y quién es Él. Compreendes? ¿Comprende? Examina. Examinarse. Salmo Salmo 139, 139, versos 23 versículo 23 e 24. y 24. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus. Sóndame, Señor. Examina-me, Examíname, ó Deus. oh Dios, E vê se há em mim y ve si hay en mí algum caminho mau. algún camino malo. Um detalhe: Un detalle, se outra persona si otra persona me examinar, me examina, serei julgado, seré juzgado, juzgado, criticado, criticado, injustiçado, injusticiado, porque o padrão de excelência porque el patrón de excelencia não é Deus, no es Dios, é a verdade dele. es la verdad que hay dentro de Él. Sim? Então, se o Anderson, Entonces, pastor, si Anderson, si el pastor, pastor me Anderson, examine, o pastor Anderson examíneme. El pastor vai Anderson olhar para mim vai e vai ver-me. me examinar, y va a examinarme sim? Conforme o padrão dele. conforme al patrón que Él tiene. És pecador, Es pecador, és fariseu, es fariseo, mentiroso. mentiroso. Mas quando Deus Mas cuando Dios nos examina, nos examina, o padrão é outro. el patrón es otro. Compreende? Compreende? E isso vai gerar em mim Y eso puede generar en mí pesar, el pesar, uma lamentação. una lamentación. Como posso colocar aqui uma palavra que não te complique? O julgamento. Lembrei. O fardo El hecho é suave e leve. es Suave suave e leve. y tranquilo. Leve, tranquilo. Tranquilo. Deus vai olhar para mim, Dios va a vernos, vai me examinar nos va a examinar e vai observar em mim, y va a observar en nosotros não os meus defeitos, no nuestros defectos, mas aquilo más aquello que Ele pode investir em mim, que Él puede investir en que mí, pode transformar em virtude. que puede transformarse en virtud. Ele investiu em mim, Él invirtió en mí, investiu em você. invirtió en usted. A maior oferta, La mayor a ofrenda, maior primícia, la mayor primicia, o primeiro fundamento el primer fundamento, veio dele. ven de Él. Ele deu o seu melhor Él dio su mejor para resgatar para nos rescatar o pior, de lo peor, que sou eu e você. que soy yo y usted. Isaías, Profeta Isaías, profeta Isaías, faz uma oração él hace una oración que diz assim: que dice así: se os céus ay, si los cielos se fendessem se ofendesen e caísse sobre nós. y cayesen sobre nosotros. Isaías orou assim. Isaías lo dice. O céu se El rompeu cielo se cumplió e veio sobre nós y viene sobre na nosotros persona de Jesus. la persona de Jesús. A oração foi respondida. La oración fue respondida. Jesus, Jesús, quando olhou Jerusalém, cuando él vio Jerusalén, chorou, lloró, lamentou. lamentó Um projeto. el proyecto.
Ele era o fundamento. Él es el fundamento. Ele diz que ele é a pedra de esquina. Él dice que es Pedra la piedra angular de esquina. de esquina, O fundamento. el fundamento. E por que que com a gente Y porque es con la tem que ser gente, diferente? tiene que ser diferente. Jesus disse: Jesús dice, venha teu reino, venga tu reino, seja feita a sua vontade. sea Feito. hecha su voluntad, Sim, assim na terra así en la tierra como é nos como cielos. es en el cielo. Sim, Sí, o padrão el patrón é o cielo. es el cielo. Tudo o que acontece Todo lo que acontece comigo, conmigo, com você, com a igreja, con la iglesia, com ministérios, con el ministerio, com pessoas, o mundo em todo, en el mundo, o padrão el patrón sempre será o céu. siempre será el cielo. Lamentar, La verdad se examinar. sea examinada. Quarto ponto, ou quarto passo. O cuarto paso, Alguns dias ou algunos días esperar. se dice que esperar. Todo projeto Todos los proyectos necessita necesitan de um planejamento de un planeamiento, e esse planejamento y ese planeamiento tem que ter começo, tiene que tener comienzo, meio medio e fim. y fin. Sim? Tudo o que faças, tudo Todo lo que haga tiene que ser con estos tres pasos. tem começo, Tiene comienzo, meio medio e fim. y fin. Tudo. Todo. Então, Entonces, esperar esperar exercita necesita sua fé. su fe. E a fé Y la fe é provada es probada pelo tempo. por el tiempo. Então, eu vou recapitular. Entonces él va a recapitular. Primeiro passo, El primer paso, assentei. nosotros nos sentamos. Segundo passo, Segundo paso, chorei. lloramos. Terceiro passo, Tercero examinar-se. paso, examinarnos. Sim. Quarto passo, Cuarto paso, alguns dias. algunos Ou días esperar. o esperar. O fator tempo, El hecho del tiempo, o fator de espera, el factor de la espera, molda em nós, mueve dentro de nosotros, mueve en nosotros dois valores. dos valores. Primeiro valor, Primer valor, eu creio yo creo porque Deus disse. lo que Dios dice. Sim. Segundo valor, Segundo valor, eu creio yo creo porque eu creio. porque yo creo. A palavra de Deus La palabra de Dios fala. habla, A fé, La a fé fé, la é o fé. firme es el firme fundamento. fundamento. Paulo disse, Pablo dice, eu creio, yo creo, por isso eu falo. por eso yo hablo. Então, para que exercite fé, Entonces, para ejercitar la fe, a espera, la espera, eu primeiro tenho que yo primero tengo crer no que Deus que falou. creer en lo que Dios habló. Isso gera em mim vida. Y eso va a generar en mi Sim? vida, E eu creio, porque eu creio, eu creio. porque yo creo, Nada me move. nada lo puede mover. Eu creio. Yo creo, Firme. firme. Então, todo projeto, Entonces, todo proyecto, todo início, todo inicio, se Deus estabeleceu si Dios estableció valor, valor, princípio, Princípio, compaixão, compasión, amor y fé, fe, e Ele disse que é assim, y Él dice que es así, então eu creio. entonces yo creo. E se é para crer, eu creio. Y si para es creer, yo creo. Amor. Acabó. Tem uma história, Hay una historia, conta numa história, él va a contar una historia. Uma menina Una niña estava na escola, estaba en la escuela, a maestra, a professora, la maestra, sim, ensinando ella estaba enseñando para toda a classe para toda la clase a respeito al respecto da biologia de la biología, dos animais. los animales. Essa menina, Esa niña, tinha 8 anos ella tenía 8 años e cristiana. y era cristiana. A professora, La profesora, hablando, hablando, comentou comentó sobre um homem
Él comentó sobre un hombre que foi engolido que fue tragado por um peixe grande. por un pez grande. A menina, La niña, falando de fé, hablando de fe, espera, fé. esperar, fe. A menina La niña começou a observar comenzó a observar a maestra hablando, la maestra hablando. E a professora Y la profesora, disse: ella dice, não pode no puede ser possível ser posible um homem un hombre ser engolido ser tragado por um peixe, por un pez. porque o del homem De nombre é grande, es grande. a traqueia La tráquea do peixe del pez pequena, es pequeña. o peixe morreria engasgado. Y él murió enroscado. A professora ensinando. El profesor enseñando. E a professora Y la profesora, disse: ella dice, tem uma história tengo una historia na Bíblia en la Biblia dos cristianos de los cristianos que conta que cuentan que um peixe que un pez grande engoliu tragó um homem. el hombre. É impossível. Es imposible. Não pode, No puede, porque engasga, porque se enrosca. enrosca. E o peixe? Y el pez, Aí a professora, aí a menina, La- a menina, la niña. a ninha, ya se quedó observando. a professora disse: La profesora dice, impossível. no es posible. A menina, La niña, maestra, la maestra professora, o profesora, eu sou cristiana. yo soy cristiana. E lá a história, Y en la historia, na Bíblia, en la Biblia, esse homem ese hombre se chama se llama Jonas. Jonás. E a Bíblia Y la Biblia diz dice que um peixe grande que un pez grande engoliu Jonas. que se tragó a Jonás E ali y allá o levou lo llevó a Nínive a Nínive por 3 dias. por 3 días. E a Bíblia diz Y la Biblia dice que o peixe não morreu. que el pez no murió. A menina, a professora disse. A Falando de fé, professora falando disse. de fé, de fé. Hablando de fe, Esperar, perspectiva de fé. esperar. Impossível, Es imposible. não pode. No puede. E começou, sim, não, sim, não, sim, não. Y comenzó, si no, si no, si Sim, no. não, a menina, sim, é possível, não é? Aí a menina diz assim, professora, Ahí la niña se dice, a Bíblia profesor, dissesse si la Biblia dijera que um mosquito que un mosquito tivesse engolido hubiese tragado Jonas, a Jonás, eu acreditaria. ella Porque acreditaría. Deus não mente. Porque Dios no miente. Escuta, ei, escuta. Escucha. A professora disse, La profesora dice, impossível. imposible. A menina respondeu, La niña respondió, quando eu for ao céu, cuando ella e fuese al eu cielo vou ao céu, y él va al cielo, perguntarei a Jonas él le preguntará a Jonás se foi mesmo engolido. si fue así tragado. A professora La profesora perguntou, les preguntó, e se ele estiver no inferno? ¿y si él estaría en el infierno? Usted perguntas. Usted, Professora, la você profesora, pergunta, preguntaría, porque a senhora vai estar lá no inferno. porque usted estará ya en el infierno. Eu acredito Él cree que ele está no céu, que él está en el cielo, mas se ele estiver no inferno, mas si estuviera en el se a infierno, senhora não acreditar em Deus, ella no creería en Dios. quando for para o inferno, Con el fuego del infierno, pergunta para ele, pregunta para él que Jonas está no céu. si Jonás está en el cielo. Perspectiva de fé. Es una perspectiva de fe. Deus falou, Dios habló, eu creio. yo creo. Tá bom. Quinto passo. El tiempo pasó. Quinto passo. Quinto paso, Jejum. ayuno. Jejum. O que ser jejum? Lo que es el ayuno, Não somente a consagração, no solamente la consagración, mas también uma, deixa eu pôr aqui, conexão una conexión mais fina, mais apurada, más delgada, más fina com as verdades con las verdades espirituais. espirituales. O conceito do jejum El concepto del ayuno não é para mudar Deus. no es para cambiar a Dios. O conceito do jejum, El concepto del ayuno, da consagração, de la é consagración, para mudar você. es para transformarnos.
E existem princípios, Y existen principios, valores, valores, propósitos, propósitos, fundamentos, fundamentos que se faz necessário que se hacen necesarios esforço maior. un esfuerzo mayor. Vou explicar. Voy a explicar. Eu paro, Él habla, eu choro, él llora, eu lamento, yo lamento, eu espero, él espera, mas más necessita de algo mais. necesitamos de algo más. E existem coisas Existen cosas que Deus revela que Dios revela quando nós estamos prontos. cuando nosotros estamos listos. Tem revelações Hay revelaciones que Deus não revela a nós, que Dios no revela a não nosotros, porque Ele não quer, no porque Él no é quiere, que nós não estamos prontos. es que nosotros no estamos Anote, listos para aguentar para aguantar o peso da glória, el peso de la gloria. eu tenho que ter Yo tengo que tener o fundamento el fundamento do princípio. del principio, Peso. el peso. Então, existem revelações, Entonces existen revelaciones, existem verdades existen verdades que Deus não revela. que Dios no va a Não revelar. porque Ele é ruim, Todo lo que que es Ele é malo, mal, que Ele que es mal, como eu posso dizer, não quer. todo lo que no se quiere, É porque nós es porque nosotros precisamos de algo mais. necesitamos de algo más. Para iniciar. Para Precisa. iniciar. É como Los se ciclos. Deus Es como si Dios estivesse me dizendo, e estuviese nos diciéndonos dizendo, y diciéndote e nos dizendo, um pouco mais. un poco más. Ore um pouco mais. Ore un poco más. Leia um pouco mais. Lea un poco más la palabra. Persevere Persevere um pouco un mais. poco más. Consagre Conságrese um pouco mais. un poco más. Se esforce um pouco mais. Hay que esforzarse un poco más. Revelações. Revelaciones. Vou contar uma experiência rápida. Él Sim. va a contar una experiencia rápidamente. Anos atrás, Años atrás, eu estava em minha casa él estaba en la casa e incomodado. y él estaba incomodado. Sabe quando você fica incomodado? ¿Sabe cuando usted se Sabe. queda incomodado? Nada te cai bem. Nada le Você cai fica bem. meio lá no Brasil fala esquisito. Allá en Brasil se habla como si usted estuviera raro, Isso, é isso aí. Esquisito. Estranho. como si usted se estuviera sintiendo extraño. E eu andava de um lado para o outro. Y él estaba en el aeropuerto. Sabe, nada bom, nada. Comida, bebida, nada, Él nada. pasaba comida, bebida, Nada nada. estava bom, nada estava. Nada estaba bueno para él. Tem uma expressão Hay no una Brasil expresión en Brasil que diz que dice, coisado. que dice coisado, ¿no? Está aí coisado. Que está Coisado. Mineiro. como está Isso, é. enjaulado, Incomodado. incomodado. E aí, numa noite, Y hay una noche, dobrei él dobló sus rodillas e fiz isso. y para decir eso, O que eu fiz? ¿yo qué hice? Eu assentei-me, Él se sentó, chorei, alinhei meu coração, él lloró, más alineó el corazón, me examinei se examinó e tinha muitas vozes, y tenía muchas fuerzas, vozes do coração, do mundo, muchas cosas en el corazón, en do el inimigo, mundo, del das enemigo, preocupações, las preocupaciones, muitas vozes. muchas cosas aconteciendo. E eu dei um grito: Y él dio un grito, aquieta-te, aquíétese, Alma. alma, aquieta-te. aquíétese, alma. Eu quero Yo quiero ouvir escuchar Deus. a Dios. É como se Deus Es como si Dios, estivesse me incomodando. es como si Dios estuviera incomodándolo. Entende? É como se ele tivesse. Eu preciso falar com você. Es como si él Eu preciso falar dijese, com necesito você. hablar con usted. Eu necesito preciso hablar. falar com você. Necesito hablar Para. con usted. Habla, habla. Então eu aquieta-te. Entonces aquíétese. E disse: Y él dice, eu creio, yo creo, eu creio. yo creo. E aí o Espírito de Deus, Y ahí el Espíritu de Dios mansamente, mansamente entrou na habitação, entró en la habitación, me envolveu lo envolvió e disse: y él dijo, necessito necesito que usted que usted caminhe, camine, se esforce, se esfuerce, faça haga
pouco mais. un poco más. E então eu disse, mas o quê? Y entonces él pregunta, ¿qué más? E eu gosto muito de, assim, dormir. Él le gusta mucho Se dormir. for necessário, eu deixo de comer Si es necesario, él deja de comer para dormir. para dormir. Gosto muito de dormir. Él quiere dormir. E eu, mas como? ¿Y yo cómo? O que mais? Né? ¿Qué más? Eu leio, dou aula, medito, Ele ensino. Él lee, Não, da aula, medita, enseña. Então Deus falou assim, Entonces Dios habló así. jejua Ayuna de sono. de sueño. Ayuno de sueño. Isso tem uns 7 anos. Eso mais tiene ou ya menos. unos 7 años que aconteció. Eu não. E ele, não. Não. Não pode, não. Él no sono, puede más dormir. Deixo de comer, Él le gusta comer, deixo de comer, deja de comer. deixo de sei lá, de assistir televisão. Él deja de asistir a la Não, televisión. mas sono. No más sueño. E Deus falou, Y Dios Sí. habló. Sí. necessito pouco mais de usted. De un poco más de usted. E eu, sim. Yo, bueno, sí. Eu durmo geralmente 10:30 da noite Él duerme más o menos a las 10 de la até noche 7 da manhã. hasta las 7 de la mañana. Sono bueno. Un buen sueño. Eu disse, Él dice, acorde às 5. levántese a las 5. E lá no sul, lá no Y Brasil, allá en el sur de Brasil é muito frio. es muy frío, Gelado. con sol. 5 da manhã. 5 de la mañana. E eu, não. Y él, no quiero levantarme. Subo lá a montanha. Y él sube a la montaña. Sabe o esforço? ¿Sabe el esfuerzo? E Deus falou, não. Y él dice no. Eu, muito bem, Y él muy bien. sim. Sí. Pero Más, quero algo em troca. quiero algo en diferencia. Algo para mí. En Negociou? cambio. Não, eu quero algo em troca. Él quiere algo en cambio. Sim. Deus falou, Dios habló. eu já te dei Yo ya tiré meu espírito, en el espíritu. mi hijo, El Hijo también. o sangue, La sangre. a cruz, La cruz. a remissão de pecados. La remisión de pecados. Te dei minha graça, Y Él dio Gracia. la gracia. te dei os céus, Y Él abrió los cielos de cielo. te dei a minha presença. Te dei a minha presença. Él le dio su presencia. Que queres mais? ¿Qué quiere más, Señor? Aí sim, Ahora sí, chorou, te doy. chorei. Y lloró. Perdão, Deus, Perdóname, Señor. perdão. Perdón. E desde então, Y desde entonces eu tenho feito isso. ha hecho eso. O meu ayuno El ayuno de Él foi fue de sueño. El ayuno de Él fue de sueño. mas aprendi Mas Él aprendió que perder para Deus que perder para Dios é ganhar na eternidade. es ganar la eternidad. Sim. E por fim, Y por fin, se esto passou, si eso pasa, dos fundamentos, de los do fundamentos, primeiro, de lo primero, orar. orar. Entenda Entiendan que a oração que la oración é como se fosse a coroa es como si fuese la corona de todo esse processo. de todo el proceso que usted pasó. Provérbios Proverbios 28, 28, verso 9, versículo 9, diz: dice: se eu não estabelecer ou conhecer si yo no establezco o conozco as verdades, las verdades e os y princípios los principios de de Deus, Dios, minha oração la oración de é Él abominável. es abominable. Compreendes? ¿Comprenden?
se faz necessário se hace necesario fundamentos, fundamentos, valores valores corretos. correctos Minha intenção y la intención de Él e o propósito de Deus y el propósito de tem que Dios estar alinhado, es estar alineado, porque senão a minha oração porque si no nuestra não é oración ouvida. no será escuchada por Dios. Paulo diz, Pablo dice, desculpa, dice, a oração la oración é tão es poderosa, tan poderosa, tão maravilhosa, tan maravillosa, que Paulo disse: que Pablo dice, se homem e mulher si hombre y mujer não tiveres no tuvieran, alinhados, si no estuvieran alineados, a oração não sobe. la oración no sube. Paulo está ensinando Pablo está um enseñando princípio básico un principio básico de relacionamento. de relación. Tem homens Hay hombres que brigam em casa, que peleia pelean en casa, briga em casa, peleia em Pelean em casa, casa. briga com a mulher, que pelean con la esposa, com los hijos, até com Deus. hasta con Dios, De perro, chuta con de el perro, le da una patada, bate na puerta. él corre la puerta Aí vem a igreja. y ahí viene la iglesia Oh, meu Deus. y yo soy un hombre de Dios en la iglesia. Tiene compaixão. Tengo compasión. Deus Dice no, eu sou pastor. yo soy pastor, Hombre de Deus. Hombre de Dios. Abrimos missões. hago misiones. Deus, não, Dios dice no, não, no, não escuto. él no va a escuchar. Por quê? ¿Por qué? Porque os fundamentos Porque los fundamentos estão corrompidos. están corrompidos. Entende? Porque a oração Entiendan por qué la vem por oración último. tiene por último. Nós fazemos o oposto. Nosotros hacemos lo opuesto. Escrevemos no projeto Escribimos el e proyecto chegamos assim. y llegamos así. Dios, aprova-te. Aprova. apruébame, Aprova-te. apruébame. Deus Dios dice, dá uma sondagem em mim. Él dice, examíname. Pega a lista dele. Él pega la lista de él. Vou usar você como exemplo. Que él va a usarme como Camillo. ejemplo. Camilo, Camillo. Deus com a lista de Camillo. la lista mía. Te queres que aprova? Que si quieres que apruebe, Veremos. vamos a ver. Joy, você é irritado? Usted es irritable, Você é amargurado? usted está con amargura, Murmurador? es murmurador, Não valoriza? no valoriza nada, Se queixa de tudo? con una actitud Nada tá bom? que nada está bien. Sim. Sí. E queres Y quiere, que eu, ¿qué quieres que yo, Dios, aprove? apruebe? Consértate. Hay que arreglarse con Dios, Arrependa-se. que nuestra relación esté bien con Él. Pare. Hay que parar un poco Avalie. y Avalie. y Sinceridade. evaluarse. Aprenda. Aprende. Eu vou encerrar. Hay que aprender con un ejemplo. Jesus Jesús não morreu por coisas. no murió por cosas. Jesus Jesús morreu por pessoas. murió por personas. E você percebe Y usted percibe que o diabo que el diablo, usted percibe que el diablo não tem medo no tiene miedo dos seus projetos, de sus proyectos, seus planos, sus planos, número de pessoas na igreja. el número de personas en la iglesia, la oración. O que ele quer Lo que él é quiere que você es que usted não se examine, no sea examinado, não pare, no pare, não chore, no llore, não adjure, jejum, no ayune, não ouça Deus. no escuche a Dios. Porque se isso estiver alinhado, Porque si eso está alineado, quando orar, cuando oremos, os céus los cielos se movem. se van a mover, Entende? Se move. se van a mover. Necessitamos disso. Necesitamos a Dios. Tudo o que formos fazer, Todo lo que vayamos a hacer, tudo. todo. O fundamento, o El princípio. fundamento, el Das principio, coisas mais banais, mais las simples, cosas más simples até as mais complicadas. hasta las más complicadas, Tudo. todo, Deus Dios tem que ser o fundamento. tiene que ser el fundamento. Tudo. Todo,
tem que ser o fundamento. Él tiene que ser el fundamento. Não tem outro jeito. No hay otra forma, Não tem outro jeito. no hay otra forma. Ele disse: Él dice, se vocês estiverem, se as minhas palavras estiverem em vocês, si sus palabras estuvieran en nosotros, eu estarei com vocês. yo estaré con ustedes. E pode orar Y pueden o orar que quiser, lo que ele quieran será feito. e Em será meu nome. en el nombre de Él. Só que o princípio, Solo que el o principio, que dá valor, lo que da o valor, que o céu entende, lo que usted entiende, são os valores son los valores de Cristo de Cristo em nós. en nosotros. Aí as orações são respondidas. Ahí las oraciones son respondidas. Fundamentos. Fundamentos. Não sei como você está. No sé cómo usted está, Quais desses passos cuáles de esos pasos necessita? necesita, Mas hoje, necesitas hoy, nesta manhã, en esta mañana. procure Hay que buscar ajustar sua vida hacer la voluntad de Dios a través de esos pasos. nesses passos. O que te falta? ¿Qué le está faltando? Jejum? Ayuno, Parar? parar Ou se examinar? o se examinar. Fé? Fe, O que te falta? ¿qué le está faltando a usted? Posso orar? ¿Puede orar? Posso orar? ¿Puede orar? Sim. Se colocan de pie. Quien quiera venir al altar, el pastor va a estar haciendo un apelo para todos, un llamado. Venha, quem quiser vir, venha. Venga aquí para el altar, Venga, aquí al venga. frente. Va a estar orando el pastor por cada uno de ustedes. Quero chamar o Anderson para me ajudar a orar. Quiere llamar al pastor Anderson para venir a orar. Em posição. Pai querido, Pai querido, Padre querido, nesta manhã, en esta mañana, essas pessoas estas personas que estão aqui, que están aquí, que o teu Espírito que tu espíritu possa constrangê-los pueda confrontarlos de uma maneira intensa de una manera intensa e que mostre a eles, y que nosotros que mostremos a eles a ellos seus valores sus valores e quais as áreas, y cuáles de nuestras quais os áreas, passos cuáles pasos que se faz necessário que se hacen necesarios nesta manhã. en esta mañana. Traga, Senhor, Traiga, Señor, temor, temor, fé, fe, constrangimento, una confrontación, lágrimas lágrimas ao meu coração, a mi corazón, ao coração deles, al corazón de para que ellos, eles possam te ouvir. para que ellos puedan escucharte. Nesta manhã, En esta mañana eu peço yo te pido que cada que aqui está que cada uno que aquí está seja tocado sea tocado pelo teu Espírito por tu espíritu e constrangido y sea confrontado em arrumar, en arreglar, estabelecer establecer os seus valores sus valores em cada área: en cada área: família, familia, dinheiro, dinero, saúde, salud, ministério. ministerio, Confessar pecados, confesar nuestros pecados, entregar no altar entregar en el altar e viver y vivir os 6 passos los 6 pasos para começar para comenzar um projeto novo, un proyecto nuevo, valores novos, valores nuevos, vinho novo vino nuevo, em odre novo. en odres nuevos. Espírito de Deus, Espíritu de Dios, que o Senhor possa ministrar que el Señor pueda ministrar esses valores estos valores em cada que aqui está. en cada una de las personas que aquí están, Hombres, hombres, mulheres, mujeres, jovens, jóvenes, e que isso seja y que eso sea uma virada de chave. una nueva llave, Muda, muéstranos, cámbianos nesta manhã, en esta mañana, o nosso coração en nuestro corazón, esteja alinhado com o que seu coração. esté nuestro hábito de oración con el Señor, Em nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Amém. Amén. Deus bendiga a todos. Dios les bendiga.